Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. E claro, assim que você puder, dá aquela curtida para você dar uma força para a nossa produção. E claro, não esquece, inscreva-se e venha fazer parte do Gêmeos Culturais. E, como sempre, nesses episódios, eu gostaria muito de agradecer à senhora Fernanda Manzato por toda a dedicação que ela teve em nos apresentar um site australiano que tem muitas, mas muitas informações sobre a questão do desenvolvimento, do comportamento de uma criança desde a sua gravidez até a sua adolescência. Como é feito, como é organizado a vida escolar, como que o país se relaciona com a educação e as oportunidades que eles geram no atendimento, no processo de integração e socialização de crianças de inclusão. Ok? Então, portanto, dona Fernanda, muito obrigado mais uma vez. Então, para fechar, não esquece, aperta o sininho, balança o sininho para você ficar sabendo das novidades assim que elas acontecerem aqui no nosso canal. A fala que nós temos agora é a questão o bebê e a sua mãe, tá? Até o limite do seu desenvolvimento. A verdade é que as crianças têm, o bebê, crianças, adolescentes, eles têm uma medida de desenvolvimento, de envolvimento, e que quanto mais os pais, os responsáveis descobrirem isso, mais eles vão tornar-se conscientes do mundo e como muda esse comportamento. Porque o bebê, por exemplo, a criança está o tempo inteiro aprendendo uma forma de comunicação. E essa comunicação, é claro, tá? Ela torna-se mais fácil de atender e também de entender. Tá? Pode ser desde a questão dos choros e suas nuances, a lalação, que nós já sabemos e entendemos, a questão dos esfíncteres, tá? Que é a questão do controle dele, a questão do mostrar habilidade no seu desenvolvimento no decorrer de todo esse processo. Processo de quê? Estamos falando de desenvolvimento comportamental dessa criança, desse bebê, ok? E claro, é fundamental, mas muito fundamental, que se entenda esse temperamento da criança, tá? Que ela é de maneira individual. Ela é de maneira individual, embora se escolha, os especialistas têm um padrão para mensurar se está acima, se está abaixo de uma determinada média. Mas mesmo assim, cada filho tem a sua correspondência, tá? As suas ações no seu desenvolvimento. Tá? Claro, é importante entender que eles têm e trazem dentro de si a questão da autoestima. Tá? Não fiquem pensando que existe uma inocência ilimitada da criança, do bebê, e não ouvir: oi, você está bem? Você está contente? Como é que você gostou da comida da mamãe? O peito da mamãe está gostoso, o peito da mamãe tá quentinho, o mingau, a papa, tá tudo gostoso? Ele sorri, ele brinca, você brinca com a ponta do dedo e por aí vai. Então, esta autoestima, na verdade, é uma construção de si mesmo. É assim que ele vai lidar, que você vai passar para ele essa construção dele, do envolver a si mesmo. Tá? E é claro,
ajuda isso ajuda as crianças a experimentar coisas novas, tá? A experimentar essas coisas novas e, acima de tudo, para quê? Para enfrentar os desafios. Nossa, mas crianças já têm os seus desafios? Claro que sim. Os desafios de conviver com qualquer pessoa da família. O desafio de quando vai esse bebê, essa criança no shopping, suportar aquelas pessoas com voz mais estridente, conviver com aquelas pessoas que têm um tom de voz gostoso, conviver com aquelas pessoas que usam aqueles perfumes exagerados e, como diz, ela não reage verbalmente, ou depende da idade, claro, mas ela reage pelo seu instinto, pela sua questão a sua questão nasal, a sua questão de gostar ou não de determinado cheiro ou de determinada pessoa. Tá? E claro, é único o relacionamento que nós temos com os nossos filhos, envolvendo aí a questão amorosa, tá? Carinho, afetividade, beijar a barriga, fazer cosquinha, passar a mão na cabecinha dela, fazer massagem, tudo isso é importante. Esse feedback, tá? Feedback quer dizer, ela está querendo brincar e você não dá o retorno. Ela está fazendo movimento de sorrir no sorriso social ou não, ou mais à frente, e você não compartilha. Ela está balançando um brinquedo qualquer e você não se envolve, você não está pronto para receber, você não entendeu a mensagem dela. Tá? E claro, tudo isso é um incentivo, por quê? Porque este incentivo aumenta divinamente bem a questão da autoestima. Pessoal, observação. Nossos filhos, nossos bebês, nossas crianças, eles estão o tempo inteiro pedindo a sua afeição, querendo o seu tempo, se divertir com você, abraçar, brincar, correr, é isso que eles querem. O que de vez em quando nós negligenciamos, deixamos para lá, não percebemos, damos resposta para eles, até indelicada, eu não tenho tempo. Agora não. As suas brincadeiras são muito infantis. Quer dizer, olha o retorno, o feedback que você dá. É mais uma queixa, é mais um lamento, é mais uma reclamação do que um abraçar, do que eu sentir o seu filho com questão calorosa, carinhosa, ok? E também, dentro desse contexto nosso, tá? É de importante... como diz, é muito, muito importante que você tenha uma abordagem positiva da disciplina. Como assim uma abordagem positiva da disciplina? Não esqueça, quando ele é bebê, você, querendo ou não, não faz isso, porque está mordendo o dedinho. Não faz isso, porque está coçando com a unha o rostinho e deixando marcas. Tá? Então, a disciplina positiva, ela consiste, tá, em estabelecer, tá, limites para estimular, para gerar um comportamento, como diz, adequado, propício, e que você, obviamente, é responsável por cada uma dessas etapas, por cada parte desse desenvolvimento. Um fator também importante é aqui, os elogios. Os elogios também são o quê? É uma atenção, uma orientação positiva. É um relacionamento carinhoso, essencial ao desenvolvimento neurológico, biológico, psicológico dessa criança, desse bebê, desse nosso filho, ok? E claro, passa-se os dias, passa-se as semanas e essas crianças, elas têm um relacionamento que vai sendo mudado o tempo todo. Ele vai mudando, vai alterando e você é o responsável
por incentivar coisas altamente positivas e eliminar comportamentos não adequados, ok? Isso tudo, pessoal, influencia o comportamento desse ser humano. E claro, é dentro desse espaço que também vai se mudando o ambiente, tá? Ou a criança que está engatinhando, o sofá, ou a cadeira, ou a toalha da mesa que ele corre o risco de puxar e cair alguma coisa sobre ele, é o quê? Muda o ambiente, muda os objetos. É isso que seu filho precisa para ter um comportamento que seja menos arriscado e você encoraja ele a ir mais longe na sala, a ir mais distante na cozinha, a ir mais longe na área de serviço ou na garagem da sua casa ou em algum parque, na grama, no capim, no próprio espaço de um brinquedo coletivo, ok? Então, encoraje sempre o seu filho a ter um comportamento positivo e seja incentivador de cada ação que você considera virtuoso, positivo, amoroso ou carinhoso. E, dentro de todo esse contexto, é importante entender que esse relacionamento, tá, ele incentiva ou é incentivado nesse ambiente da sua casa, dos pais, dos avós dos bebês, nos lugares por onde quer que ele vá, porque ele precisa também ter segurança. Ele precisa do behavior dele, no comportamento, ter segurança de que você vai estar lá. Que você vai falar e dirigir a vida dele com calma, com tranquilidade. Porque é de tudo isso que o grau de felicidade dele vai ser mais amplo, vai ser, como diz, descortinado a cada momento. E por incrível que pareça, uma semana, um ano, 2 anos de uma criança, ela vem se mostrando a cada etapa uma outra criança. Porque é muito rápido esse desenvolvimento, esse complemento, essa sequência de evolução. Tá? Então, quando você leva essa criança, esse bebê para passear, é importante, possa ser no carro, possa ser no avião, num cruzeiro, apenas num sítio, na praia, tudo é novo. O pisar na areia, o ouvir o barulho das ondas, o avião com a sensação de estar flutuando, estar acima das nuvens. Tá? Então, tudo isso é importante que ele tenha uma ciência. Converse com ele, que pode ter certeza, a sua voz vai acalmá-lo, vai tranquilizá-lo. Isso é importante, tá? E tudo isso, para ele, se torna muito mais interessante com a sua tradução, com o seu acompanhamento, ok? E como sempre, encoraje sempre um comportamento positivo. Isso é importante numa sociedade moderna. E, diante desse contexto, nós vamos entender também que nós temos de ter limites. Limites que a ciência, que a sociedade construiu e desconstruiu alguns outros anteriores. Por exemplo, castigos físicos, incluindo palmadas. Pessoal, não é nada bom, não é nada positivo, tá? A não ser o despertar de uma dor, a não ser um arder na mão ou no bumbum ou em qualquer outra indelicadeza do corpo que você queira cometer ou considerar que isso é positivo, tá? Certamente não é, tá? Por quê? Porque o castigo corporal, tá, ele prejudica o desenvolvimento das crianças. E, obviamente, não ajuda no comportamento como se imaginava no passado. E tudo isso, tá, leva tempo para você entender, mas você tem que ser responsável por as suas atitudes e por essa criança, por esse bebê,
por esse adolescente que você tem em seu lar, tá? Portanto, preocupe-se mais com essa qualidade de vida, com as ações positivas deles, porque esta qualidade é o que vai definir o grau de felicidade, de bem-estar, de satisfação, de socialização que ele possa a cada dia despertar, adquirir e obter no seu cotidiano, no seu dia a dia. Porque crianças, no geral, elas nasceram para passar por uma grande fase, prolongadamente, por brinquedos. Possa ser brincar na margem de um castelo, tá? Como diz o livro O Vendedor de Conselho, do Giovanni Barbosa, algumas pessoas encontram a felicidade no montinho de terra no pátio da escola e outros no alto de um grande castelo. É no desenvolvimento da matemática, desenvolvimento da ciência, da contagem, dos números, que essa criança se desenvolve, os seus raciocínios, as suas sinapses, todo o processo de aprendizagem vem surgindo e elaborando, obviamente, desse contexto aqui. Tá? E o exemplo clássico, tá? De brincar de aviãozinho, tá? De brincar de voar, gerar e levar a nossa imaginação a lugares que como diz, impossível de não, como diz, chegar lá. A imaginação, creio que seja o fator de maior importância para uma criança conseguir ser feliz. Portanto, a responsabilidade, o compartilhar é do adulto. Não é o adulto que deve castrar, não é o adulto que deve conter a ideia de celebração da felicidade, do descobrir, das brincadeiras e das ações em todos os sentidos. Para isso, é importante, tá, que o medo do adulto que passa insegurança, o medo do responsável que torna-se monstruoso na cabeça da criança, seja administrado. A insegurança de vê-lo descer uma escada, a insegurança de ver ele próximo de uma coisa que você considera mais perigoso, arriscado, tá? Então, o medo é controlado pelo conselho, pela observação, pela atenção, tá? Portanto, o medo de estranhos também pode levar uma criança a ter um envolvimento negativo. Então, as pessoas são apresentadas, eles conhecem pelo tom de voz, pela roupa, pelo cheiro, por todo o conjunto, tá? E claro, tente, mas tente de verdade ser paciente. Ser paciente envolve tranquilidade no tom da fala, como eu já comentei, nos gestos e no ensinar. Portanto, seja paciente e vá dando gradualmente, gradativamente, a possibilidade dele ser uma pessoa feliz, dele estar ao lado de pessoas com as quais ele confia, porque é desta forma que você vai construindo toda a segurança necessária para a sua, como diz, gestação de uma vida adolescente, de uma vida adulta. E certamente um futuro muito mais longo com relação à maternidade, com relação à paternidade da própria família que ele vai adquirir e construir no decorrer da sua vida. Tá? E claro, tá? A ansiedade, tá? A ansiedade de uma separação. É muito comum nós não darmos importância, mas quando eu estou dizendo tchau para o meu filho, que eu vou trabalhar, que o papai volta logo, diga realmente que você vai voltar logo, porque eles têm ansiedade da separação da mãe, do pai, do responsável, não voltar. Por que que as crianças temem esse instante? Porque
ela sabe que a sua presença gerou confiança. Ela sabe que a sua presença gera as brincadeiras, os risos, a alegria. Ela sabe que a sua presença é uma garantia da alimentação, do mingau, da comida, do experimentar. E ela sabe que a sua presença é um bem-estar para ela poder dormir muito mais tranquila. Tá? Portanto, eu diria para vocês que é importante essa questão da criança, porque é comum ela ter até os seus 6 meses esse medo de não lidar com a situação da separação. Mesmo que a separação seja curta, de 1 hora, ou de 5 horas, ou de um horário comercial que ela vai ter. Porque os pais, o responsável, trabalham no decorrer de um dia, ou da noite. Mas eles se ausentam e se despedem. Tá? Mas aquela ideia de que a escola, eu vou deixar na escola e não é bom despedir-se mais do que 10 vezes. Tchau, meu filho, você não vai sentir saudade de mim? Não. Deixe ele ir para a escola, ele se descobrir. Diga com segurança, tchau, daqui a pouco eu te pego. Até mais, meu filho, te amo, te adoro. Seja, como diz, uma boa criança. Então, é você o responsável por vários fatores, ok? E claro, você pode estragar o bebê, ou a criança, ou o seu filho. Pessoal, é muito comum pensar nisso, tá? Mas quando você responde com calma, a sua consciência, quando você ajuda esse seu filho, esse seu bebê a aprender o que é o mundo, ele fica muito mais tranquilo. Tá? Ele passa a observar desde a sua respiração até o lado assustador de que você não sabe se você vai voltar às 6 da tarde, ou às 8 ou às 9, porque o trabalho seu é muito estressante, porque o seu trabalho é muito aberto, não tem uma sistemática de horário. Então isso eles sabem, eles sentem. Tá? Então, fique calmo, tá? Não estresse e espere sempre que o seu filho venha viver e dar uma resposta para você. Mas tem crianças, tem bebês que prendem a respiração. Pessoal, já vi várias pessoas que nessa condição. Eles prendem a respiração, eles parecem que estão ficando roxos, mas normalmente eles voltam em menos de 1 minuto. Tá? Então é um jogo simbólico arriscado que eles fez para despertar, para chamar sua atenção. Ok? Então, o que é bom para o bebê? Você mesmo. Vou repetir. O que é bom para o bebê? Você mesmo. O responsável, o pai, a mãe, os avós, a família. Nós somos a pessoa mais importante na vida e no cotidiano dele. Tendo sempre isso em vista, é importante que você saiba tratar da fala dele, de ouvir, do falar, tá? As crianças sentem valorizada. Deixa ele falar, deixa fazer a relação, deixa ele explicar alguma coisa que ele fez na escola, deixa ele explicar uma coisa que ele fez com a vovó, com o vovô, deixa ele descobrir uma coisa que ele fez com o papai ou com a mamãe. Tá? Por quê? Porque as brincadeiras infantis são jogos, tá? São fogos de artifícios para o nosso cérebro. Vai clicando, vai blindando, vai fazendo ligação, vai fazendo um outro contexto, e isso vai, obviamente, ajudar em todo o desenvolvimento do seu filho. Tá? E claro, nós devemos saber também os limites das nossas brincadeiras físicas. Não aperte demais, não fique em cima dele com resistência. Tá? É só uma brincadeira cognitiva, é só uma brincadeira física, tá? É uma brincadeira social, no coletivo, no parque. Tá? Faça brincadeiras emocionais com inteligência. Faça brincadeiras emocionais com envolvimento cultural. E, como diz, seja sóbrio em cada uma das suas atitudes.
porque é dessa forma que você vai descobrir que caminhos da felicidade, a qualidade de vida depende nesse momento mais do adulto do que do bebê, do adolescente ou de qualquer criança que você venha conviver. Crianças aprendem, tá? Crianças aprendem todos os dias várias palavras. E essas palavras novas, tá? Elas começam a fazer sentido para ele muito cedo. Muito mais cedo do que se imagina, tá? Porque aos 2 anos, por exemplo, uma criança aprende no mínimo 50 palavras. Isso com os estudos mais antigos. Os atuais talvez tenham alterado um pouquinho mais, tá? E essa criança com 2 anos, ela aprende a lidar parcialmente com tudo isso. Dizendo o quê? Dizendo uma frase, combinando uma palavra com a outra, articulando o encontro entre elas. E claro, por mais que ela consiga entender apenas parcialmente, ela está num grande grau de evolução, de aquisição, de aprendizagem. Então, incentive, motive, saiba receber essas informações. Não porque eles são gênios, mas porque eles são, como diz, medianos. Ótimo. Não precisamos de tanta genialidade, tá? Então, nós devemos entender também que o desenvolvimento da linguagem entre 2 e 3 anos, tá? As crianças envolvem muitas e novas palavras, mudam suas frases mais longas, são mais compreensivos, não é o balão é azul, o balão é azul e ele é cheio de ar e ele é constituído de plástico, tá? Eles têm uma compreensão de tudo que dizem, tá? Mesmo que de vez em quando esse dizer seja alguma coisa mais ofensiva, tá? Então, tenha paciência, consiga traduzir para ele algumas coisas e explicar para ele alguma subjetividade, que a invisibilidade, o sentido, a entonação da interpretação, da hermenêutica, da exegese, venha existir, venha precisar. Tudo bem? Claro. E se tiver atraso no idioma, na fala, na linguagem? Pessoal, as crianças, como eu disse, têm um marco. Aos 2 anos aqui, aos 4 anos aqui, aos 6 anos aqui, aos 8 anos lá. Então, se ela perder o marco, não precisa se desesperar. Apenas dê a sua chance a ele de quê? De procurar um profissional. Porque quanto mais o diagnóstico for precoce e o apoio, vai ser melhor para uma reposição. Possa ser que essa criança tenha trocas espelhadas. O P o B pelo D, o P pelo Q, o G e assim, dessa forma você vai organizando esse saber. Tá? O desenvolvimento social, pessoal, é fundamental esse desenvolvimento social que é aqui. E depois um conhecimento, um desenvolvimento, uma socialização global, tá? Porque é lá que ele vai mostrar as suas habilidades, é lá que ele vai gostar de socializar, seja andando na rua de mãos dadas, seja no shopping passeando, seja com a família num momento que tem um buffet, uma festa, um churrasco, é lá. Ele vai tirar onda, ele vai se divertir com esse envolvimento. Ele vai chegar em casa maravilhado e vai dormir divinamente bem para pôr o saber em cada gavetinha que ele tem lá em sua cabeça. Tá? Então, pessoal, inscreva-se no nosso canal Gênios Culturais. E claro, tenha sempre bons pensamentos e ótimas atitudes.